Seja muito bem-vinda, enfermeira, seja muito bem-vindo, enfermeiro, a mais um plantão com a MinSai. Aqui você vai aprender facilmente assuntos sobre SAI e processo de enfermagem na prática, para te tornar um enfermeiro bem-sucedido e desejado pelo mercado de trabalho. Eu sou a doutora Angélica Lira, sou professora em SAI e processo de enfermagem. E nesse vídeo eu vou te falar o que você, enfermeiro, precisa saber sobre a SAI, que vai transformar o seu conhecimento. Quando eu falo sobre SAI, gente, eu estou falando sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é uma metodologia de trabalho onde o profissional enfermeiro ele aplica os seus conhecimentos técnicos, científicos, humanísticos na assistência e também na organização e na gestão do serviço de enfermagem. E uma vez que a gente chama a SAI de metodologia, a gente tem que entender que ela é um caminho que a gente percorre para concretizar os objetivos que a gente, enquanto enfermeiro, se propõe, né? E é importante que a gente entenda a coerência das atividades que a gente realiza junto com a equipe de enfermagem que precisam ser norteadas. E por onde que eu posso começar esse norte? Justamente pelas tão temidas teorias de enfermagem. É importante que a gente entenda que as teorias elas são capazes de direcionar o olhar dos profissionais para as reais necessidades biológicas, psicológicas, espirituais, sociais de um paciente. E além do paciente, dos familiares, dos acompanhantes e da sua própria equipe profissional. Então a gente precisa desmistificar essa preocupação que a gente tem em usar uma teoria de enfermagem. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. E se você já usa a teoria de enfermagem na sua prática, coloca aqui nos comentários para mim. Eu quero saber que teorias o pessoal da enfermagem aqui no Brasil tem utilizado. E além disso, a gente sabe que quando a gente utiliza a organização das atividades realizadas pela equipe, a SAI ela vai contribuir sempre com a melhora na qualidade da assistência prestada, ela vai permitir a caracterização do que a enfermagem faz, utilizando os conhecimentos da nossa profissão, o que vai, por sua vez, simplificar positivamente para todos os envolvidos a atuação de uma enfermagem autônoma, resolutiva, ética, científica. Então, gente, todo serviço de saúde vai gostar de ter profissionais que dominem a SAI, que entendam que SAI é fazer uma boa gestão e uma boa organização do serviço de saúde. Além disso, por necessitar de ações realizadas pelos profissionais, a gente acaba percebendo que a gente fica respaldado cientificamente. E essa metodologia, né, a SAI propriamente dita, ela confere maior segurança aos pacientes e contribui para o aumento da credibilidade da enfermagem, dando maior visibilidade, autonomia e satisfação profissional. Ah, Angélica, mas você falou que é nesse vídeo aqui que você vai entender quais são os benefícios da SAI. O que eu, enquanto enfermeira, preciso saber sobre SAI? Então, gente, os benefícios que vêm da implantação da SAI, eles são muitos. A gente precisa falar sobre a capacidade que a enfermagem passa a ter no foco do paciente. Você começa a priorizar as reais necessidades da tua clientela. Através de quê? Através da SAI. Porque quando você aplica uma teoria de enfermagem, você está direcionando o seu olhar para as reais necessidades e características de um paciente. Então, isso é um ponto que a SAI traz de benefício. Uma outra informação, um outro ponto que também é importante, a caracterização do corpo de conhecimento da enfermagem. As pessoas que recebem cuidados da enfermagem, elas não sabem que a enfermagem é uma ciência. Você sabia disso? Na maioria das vezes, a nossa clientela, ela acredita que nós somos secretários de outros profissionais, que nós não temos conduções autônomas nas nossas escolhas, nas nossas condutas profissionais. Isso acontece por quê? Porque na maioria das vezes, o serviço de enfermagem, ele não tem atividades sistematizadas, organizadas, planejadas, aonde os próprios pacientes conseguem enxergar uma diferença na assistência. Então, é importante que a gente coloque isso na prática, que a gente mostre isso,
Porque se a gente consegue mostrar isso, a gente consegue mostrar valor. Nós conseguimos mostrar a nossa ciência, a nossa capacidade de raciocinar. Outra coisa importantíssima, a segurança para o paciente, para os profissionais de saúde e para a própria instituição. Quando você utiliza a SAI, você está organizando o serviço de enfermagem, então você está diminuindo a chance de erro, de risco, de confusão, né? De má compreensão de condutas. Você está ali orientando todo o processo de enfermagem através dos instrumentos, com protocolos, rotinas, POPs. E é legal a gente falar isso, porque cabe destacar que a adoção de normas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão, os POPs, eles não são algo criado pela enfermagem, mas eles fazem parte da SAI. Por quê? Porque organiza o cuidado. Então, uma outra coisa que traz muito benefício pela SAI é a valorização profissional, sabe? Você tem mais credibilidade, gente. Então, isso é importante para a enfermagem hoje. Você que é enfermeiro, você precisa entender que quando você trabalha, você está valorizando a todos nós, você está crescendo a enfermagem. Então, essa coisa de falar que odeia a enfermagem, odeia a SAI, SAI é inútil, SAI é desnecessário, eu nunca aprendi SAI, SAI não serve para nada, isso descredibiliza a tua profissão, porque a SAI ela é única e exclusivamente da enfermagem. Então, quando você desvaloriza algo que é da tua profissão, você está desvalorizando a tua profissão. E se você desvaloriza a sua profissão, logicamente você vai estar se desvalorizando, você vai estar desvalorizando o colega, você vai estar me desvalorizando. Então a gente precisa mudar essas falas e entender que tudo que for referente à SAI, ela tem muita importância pra gente, tá? Principalmente porque ela vai dar visibilidade. Quando você tem um serviço organizado, quando você tem um setor que tem protocolo, que tem manual, que tem instrumento, que tem os registros bem feitos nos prontuários, é lógico que você percebe a diferença desse setor em detrimento dos outros. Você percebe ali uma qualidade assistencial e automaticamente maior visibilidade, porque a gestão, a direção, eles vão dar valor ao teu serviço porque ele vai estar mostrando resultado. Então, automaticamente você também tem autonomia profissional e satisfação profissional. Por que essa coisa está atrelada uma à outra? Porque quando você mostra uma qualidade do seu serviço, você tem mais domínio, você tem mais autonomia, você tem mais direitos, você pode fazer aquilo da forma como você deseja, porque a gestão confia no seu trabalho, a direção confia no que você está fazendo. Então isso te dá autonomia profissional e automaticamente vai te dar satisfação profissional. Você vai ser um profissional mais bem realizado enquanto enfermeiro, porque você vai estar podendo fazer o trabalho do jeito certo, ou do jeito que você gosta, ou do jeito que é preconizado. Então, gente, vamos começar a entender todas as informações referentes à SAI. Vamos começar a perceber que tudo que é referente à SAI é referente a você, ao teu serviço, ao teu atendimento. Então tem muito valor. Se não tivesse valor, gente, o próprio COFEM, ele não criaria uma resolução para falar sobre isso. Eu não sei se você conhece ou se você já ouviu falar, mas existe uma resolução federal que fala sobre a SAI. É a resolução 358 de 2009. É ali que o Conselho Federal normatiza a SAI e fala que ela deve ser implementada em toda instituição de saúde, seja ela pública ou privada. Aonde ocorra cuidado profissional de enfermagem, precisa existir a utilização da SAI e do processo de enfermagem. Então, se você não utiliza a SAI, gente, você está ilegal, você está dentro da ilegalidade. E isso, infelizmente, acomete muitos profissionais que acabam sendo processados eticamente. E eu te falo de carteirinha o quão desagradável é você estar dentro de um tribunal ético e tendo que punir um colega porque ele não está exercendo a enfermagem dele da forma adequada, da forma legal. E mesmo que a instituição de saúde não dê condições desse profissional exercer a profissão da forma mais ética, mais correta possível, isso não é justificativa para o profissional não utilizar a SAI e não estar dentro da legalidade, tá bom? Então é importante que vocês saibam isso, todos os enfermeiros precisam ter essa informação para que eles não corram risco de serem processados eticamente nos tribunais profissionais e até mesmo nos tribunais civis,
criminal, que infelizmente acaba acontecendo muito, com muitos gestores e enfermeiros que falam que não sabiam que tinham que utilizar a saia ou não sabiam que era obrigatório utilizar o processo de enfermagem. Então, não caia nessa, gente, não sejam iludidos. A função dos nossos conselhos é justamente proteger a população de condutas antiéticas. Então, se você é um profissional que não tem saia ou não usa processo de enfermagem lá na instituição onde você trabalha, primeiro, isso é uma coisa sua, é deliberado seu. Você, enquanto enfermeiro, tem que desenvolver uma estratégia para conseguir fazer isso. Mas se você não tiver essa condição, você precisa fazer uma denúncia dessa instituição, porque ela não está te dando condições de você exercer a SAI, de você organizar os serviços de enfermagem, de você fazer uma boa gestão ou de você fazer uma boa assistência. Então é importante que todo enfermeiro saiba disso, e se você já sabia disso, eu quero saber essa informação. Coloque aí nos comentários para eu poder entender se realmente os enfermeiros têm esse tipo de conhecimento, porque na minha realidade, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, é um desconhecimento muito grande sobre essa informação, e eu quero saber de você aí, se na sua cidade todos os enfermeiros eles sabem que não utilizar a SAI faz com que ele esteja trabalhando de forma antiética. Se você gostou das informações que eu coloquei aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque agora você tem aí um canal no YouTube que vai falar justamente sobre tudo que você precisa de SAI e processo de enfermagem. Um abraço, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.